Olá, gente, tudo bem? Olha, eu queria falar num assunto hoje que teve em pauta no STF já faz alguns dias, mais precisamente deve ter sido aí pelo dia 28 do mês de março, né, 28/3/2019, que era um assunto que se tratava sobre os sacrifícios de animais, que foi um assunto que deu origem, na verdade, a sua origem teve no Rio Grande do Sul, né, que o Ministério Público entrou com uma ação naquela região contra o próprio Tribunal de Justiça da região, porque o Tribunal de Justiça tinha considerado que era legal o sacrifício de animais. E o Ministério Público entrou com essa ação, dizendo que haveria ali, por exemplo, maus trato aos animais. Pois bem, e o tempo passou, demorou muito tempo isso aí para ser julgado, e nesse dia 28/3 agora, isso aí foi julgado, certo? E o STF, ele agiu corretamente. As pessoas até estão... Algumas pessoas, que tem muita gente que nem sabe que isso aí ocorreu, né? Mas alguns evangélicos, principalmente, que teve conhecimento dessa notícia, ela acabou fazendo críticas ao STF, sendo que o STF agiu corretamente nesse sentido. E o STF acabou por determinar que os sacrifícios de animais em cultos religiosos é perfeitamente legal. Não afeta em nada a Constituição, ele é constitucional. Mas o que ocorre? Ocorre que as pessoas que não praticam, principalmente as evangélicas, né, eles levantaram diversos argumentos para contrariar o STF, né, que agora está na moda, tudo que o STF faz, as pessoas acham que é inconstitucional, que o STF está agindo errado, e a verdade não é bem assim. Até porque, se você pegar no decorrer da história da humanidade, o sacrifício de animais ele é de longa data, não é de hoje que isso acontece, né? Sacrifício de animais que as pessoas faziam já antigamente com a finalidade de agradar o seu Deus, né? Até mesmo o próprio povo de Deus, né? Os judeus praticavam o sacrifício de animais. Claro que a finalidade do sacrifício de animais no povo judeu ele mostrava uma outra coisa, né? Ou seja, os sacrifícios de animais que tinha na época dos judeus, nada mais era para demonstrar que toda remissão de pecado só se dava através do sangue, né? Finalizando com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que remiu todo mundo do pecado para todo aquele que crê. Então eu fiz um comentário até que dizia o seguinte, né, que eu sou a favor e sou contra, né? Como assim eu sou a favor e sou contra? Não, eu como cristão sou totalmente contra essa prática, né? Totalmente contra a prática de sacrifício de animais. Porque, na verdade, o cristão ele não pode nem pensar, né, em fazer um sacrifício para tentar agradar a Deus, sacrificar um animal. Porque o único sacrifício aceito diante de Deus é o sacrifício do seu único filho, que derramou sangue na cruz para a remissão dos pecados dos seres humanos. Então, a pessoa, quando sacrifica um animal, na verdade, ele está fazendo uma negação de Cristo. E por isso que eu digo que cristão nenhum pode fazer isso aí. Logo, fica estabelecido que as pessoas que praticam isso não são cristãos. Ainda que digam que creem em Deus, não são cristãos, porque na prática eles negam o sacrifício de Cristo. Correto? Então, se nós partirmos dessa premissa religiosa, é claro que todo cristão é contra. Mas dentro do aspecto jurídico, constitucional, das liberdades religiosas, ele é perfeitamente legal. Por que ele é perfeitamente legal? Porque ele vai de encontro das garantias individuais e da liberdade religiosa. E isso faz parte das liturgias religiosas dessas religiões, né? As pessoas que praticam talvez o candomblé, outras religiões de origem afro que fazem o sacrifício de animais, isso faz parte da liturgia religiosa dela. E os evangélicos eles alguns ficaram meio assim contraditórios porque eles não entenderam a mensagem que o STF passa, né? O STF, com isso, ele agiu legalmente dentro da Constituição, passando a seguinte mensagem: olha, aqui nós não estamos julgando se esta condição é pecado ou se não é pecado. Nós estamos julgando se ela é legal ou se ela não é legal, se ela é crime ou se ela não é crime. O crime seria o quê?
o crime seria o maltrato dos animais. Mas visto que o sacrifício do animal nesse sentido não oferece maus trato, entendeu? O STF considerou legítimo. Vou dar um exemplo para vocês, é até meio pitoresco, mas vou ter que falar. Vamos supor o seguinte, de toda forma você vai sacrificar um animal. Se você pegar uma galinha e cortar o pescoço dela para você se alimentar, você sacrificou ela. O que você não pode é fazer maus trato com elas. Da mesma forma que as pessoas no candomblé vão lá, pegam a galinha e cortam o pescoço para fazer aquele sacrifício, ela não submeteu a maus trato, ela simplesmente sacrificou o animal. Entendeu? Então o que ocorre? Como cristão, não. Como cristão, nós somos radicalmente contra. Qualquer pessoa que se diga cristão, independente de qual denominação que ele esteja, seja católico, metodista, batista, qualquer um, entendeu? Ele não pode nem cogitar em fazer sacrifício de animais na tentativa, porque isso é abominação diante de Deus, no primeiro ponto. E qualquer pessoa que pratica esse tipo de ato e se diz que é cristão, na verdade, na prática, ele não é cristão, entendeu? Então, isso fica bem claro. Então as pessoas, antes de falar assim, o STF está errado, não, o STF está certo. Se o STF julgasse isso inconstitucional, e não houvesse esse dispositivo na Constituição que garante a liberdade religiosa, o que ocorreria? Ocorreria que dali a pouco o STF ia interferir em quase todas as religiões, se ele pudesse julgar a condição de liturgia religiosa. Então, na verdade, os evangélicos devem dar a mão à palmatória no STF nesse sentido, né? Porque uma coisa é você respeitar, e devemos respeitar, de acordo com a lei. Outra coisa é concordar. Nós não somos, nenhum cristão é obrigado a concordar com isso, mas respeitar, tem que respeitar, porque é a lei. E a lei acaba favorecendo até os próprios evangélicos, que você tem toda a liberdade religiosa para cultuar a Deus, né? Sem interferência do Estado, até porque o Estado é laico. Ele não tem interferência sobre as liturgias religiosas, graças a Deus. E assim todos podem praticar o seu culto de adoração a Deus, entendeu? Sem ter interferência da lei sobre isso. Compreenderam? Era isso, pessoal, que eu tinha por hoje, tá? Antes que eu me esqueça, tá? Se inscreva aqui no canal, tá? Deixa um joinha pra gente, tá, gente? Tá, um abraço.